E aí pessoal, seja bem-vindo à segunda aula do workshop Despertar da Intuição. Espero que você tenha participado comigo ontem aqui dessa respiração. Na verdade eu vi vários comentários de vocês na nossa página sobre a experiência, como é que foram as sensações, o que você conseguiu acessar, memória, choro, enfim, um monte de coisa aí que vocês sentiram. E eu quero que vocês saibam que isso é só um pedacinho do que é possível sentir, do que é possível acessar dentro da gente, né? Agradeço novamente a quem estava aqui ontem, que fez a nossa respiração junto, e hoje a gente vai prosseguir um pouquinho mais aí no conhecimento desses mecanismos que podem ajudar a gente em navegar no nosso inconsciente e entender como estabelecer uma conexão melhor com a nossa intuição. Mas, como eu já falei, que é de costume aqui dentro de tudo que acontece da Escola do Fluxo, seja reunião de equipe, seja encontro com membros, seja tudo da nossa tribo aqui, vamos fazer uma meditação junto? Vamos respirar rapidinho, só 2 minutinhos, tá? Novamente, não estou muito acostumado a fazer meditação em pé, esses últimos dias têm sido intensos, mas vamos junto que vai dar tudo certo. Então, antes de eu dar play na música aqui, você, onde você estiver sentado, se descola da cadeira, se descola do sofá, senta com a coluna ereta, eu vou ficar aqui com meus braços cruzados para trás, que me dá um pouquinho mais de estabilidade. Alinha sua coluna, lembra da primeira aula, respira aqui, ó, no diafragma, bem fundo na barriga, ok? Se você conseguir fazer só isso, já é o suficiente para você conseguir ter uma respiração mais profunda. Eu vou dar um play aqui. Pode fechar os seus olhos. Mantenha o seu corpo ereto, firme e relaxado. Inspirando profundamente pelo nariz. E soltando pelo nariz. Vamos juntos harmonizar a nossa respiração, eliminando as barreiras de tempo e espaço, sintonizando nossos batimentos cardíacos. Vamos todos inspirar contando até 5 e soltar contando até 5. Então pode inspirar profundamente, solta todo o ar, solta toda a tensão, os ombros, a face. E assim começamos. Inspira, 2, 3, 4, 5, solta, 2, 3, 4, 5, inspira, 2, 3, 4, 5, solta, 2, 3, 4, 5, inspira, e solta. Inspira. E solta. Pode respirar normalmente. Dá um sorriso. Sente o seu coração batendo. Esse estado de contemplação. De observação desse momento. E de união e pertencimento. Eu com você, você comigo.
e com todas as outras pessoas que estão assistindo, que estão nesse mesmo estado que a gente está. Que desse lugar de comunhão e de paz a gente possa se abrir para receber o conhecimento, um desejo de crescer, um desejo genuíno de se conectar com a vida de uma maneira mais amorosa. Inspira fundo e solta tudo. Junta suas palmas em prece. Junta a palma das suas mãos. Agradece por estar aqui. Agradece por cultivar esse sentimento contemplativo dentro de você. E que assim a gente possa começar o nosso encontro aqui hoje. Pode esfregar uma mão na outra, até esquentar a sua mão. Cobre os seus olhos, massageia os seus olhos, sente o calor das suas mãos no seu rosto. Quando você se sentir à vontade, pode abrir e assim seguimos. Sabe, para mim é curioso estar nesse lugar. Já falei isso da outra vez, né? Mas quero repetir. Estar nesse lugar de estar guiando a meditação, de estar trazendo informação de cunho espiritual para outras pessoas e lembrar de como que era a minha vida antes disso tudo, né? Eu sou crescido no Morro do Pinto, aqui no Rio de Janeiro. É um lugar de classe média baixa para baixa, assim, tem vários tipos de situação econômica ali, mas a minha família é de classe média baixa e tive a oportunidade de estudar e tudo mais, né? Diferente dos meus irmãos, que tiveram um pouco mais de escassez na época deles. Meus irmãos são muito mais velhos. E conforme eu fui crescendo, né, numa família que não tinha um cunho religioso, assim, minha família não tinha nenhum apego a crenças, a religião, a cristianismo, ao bandismo, qualquer coisa que seja, e isso de certa forma até me ajuda, porque minha mãe era uma curiosa. Minha mãe era uma pessoa que buscava algumas coisas assim, mas não se aprofundava em nada. E eu, como sempre fui uma pessoa que queria explicar tudo, queria entender tudo, falo que queria ser biólogo desde 9 anos de idade, cara. 9 anos de idade falava que queria ser paleontólogo, queria estudar os dinossauros e tal. Mas enfim, sempre queria entender a minúcia das paradas e comecei a buscar, desde que eu fui na minha viagem pelo mundo, né, que eu comecei a me abrir para uma espiritualidade, quando eu comecei a ter contato com pessoas que me faziam entender que existia mais coisas acontecendo, eu consegui unir esse senso de pesquisador mesmo, né, que veio da minha cadeira, veio da minha infância, veio da minha vida, com a vontade de entender o sutil, de entender os livros sagrados, de entender os conhecimentos que estão aí pelo mundo, de diferentes tradições e que tem muito a nos ensinar e que não é passado pra gente em momento algum, né? Nunca foi ensinado pra mim, pelo menos, não sei pra você. Eu quero compartilhar uma história com vocês hoje que por muito tempo eu não tive coragem de compartilhá-la publicamente. Até com muito poucos amigos, muitas poucas pessoas. Por sinal, aconteceu quando eu estava viajando pelo mundo e com muito poucas pessoas eu tive vontade de chegar e falar dessa história especificamente, porque eu achava aquilo tudo muito difícil de conversar, porque é falar sobre sentimento, falar sobre sensações, né? A gente muitas vezes não tem com quem falar sobre isso, né? Especialmente se você é homem, né? Quando eu fui nessa viagem pelo mundo, que eu passei 3 anos sem voltar para o Brasil, foi quando eu comecei a me abrir para compreensão do quanto que eu era ignorante. Porque a gente vai chegando na vida adulta, né? A gente já se formou, ou já trabalha, né? Tem a vida ali mais ou menos sob controle, e a gente acha que não tem mais nada para aprender, né? Que está tudo sob controle mesmo, que, enfim, eu tenho alçada sobre tudo que me compele, né? A gente não dá importância para essas buscas de si mesmo, né?
E eu também não dava. A minha vida antes de fazer essa viagem pelo mundo era uma vida comum de trabalhar de 9 às 6 todos os dias da semana, né? Trabalhava na Oi na época como analista sênior de sustentabilidade, queria tirar uma onda, né? Que tava, nossa, já era sênior na empresa com 25 anos, não tinha nem mais para onde crescer na empresa, ganhava um salário ali de mais ou menos uns 4 mil reais, 4 mil e poucos reais. E achava que estava super sossegado, morando com meus pais ainda, sabe? Um pensamento pequeno ainda, vamos botar assim, né? Para as coisas que eu poderia ter ambição. E quando eu fui para o mundo, com pouco dinheiro, né, que eu tinha, eu comecei a perceber que tinha outras formas de viver. Tinha outras pessoas com outras visões de mundo, muito maiores, muito mais complexas que a que eu tinha antes. E aí eu comecei a perceber que eu não sabia era quase nada, sabe? O primeiro contato, assim, né, que eu lembro que foi a primeira pessoa que me trouxe um sentimento de me sentir burro, né? Porque a gente vai crescendo e vai se sentindo inteligente, né? Mais inteligente. Tipo assim, essa pessoa me fez me sentir burro. Foi meu professor de mídia, quando eu fiz um curso lá na Austrália de mídia. E ele era um cara muito filósofo, era um cara que ele estudava bastante, lia bastante. E ele chegava na aula e começava a trazer alguns questionamentos. Ele estava ensinando pra gente como editar vídeo. Ele começava a falar sobre como que a indústria da mídia manipula a nossa atenção e, sabe, faz a gente pensar de uma determinada forma. Questionava tudo isso, falava sobre o tapete da realidade, como que a realidade ela é ilusória. E eu ficava assim, cara, o que esse cara tá falando, cara? Onde que ele tá tirando essas ideias? Será que ele usou alguma coisa, usou alguma substância antes de vir da aula hoje, sabe? Eu tinha esse julgamento, assim, achava ele muito longe, muito diferente. Mas ele ainda assim conseguia falar a mesma língua que eu falo, que é o que eu tento fazer com quem acompanha meus vídeos no YouTube, né? Falar de uma forma simples, de uma forma que é amigável, que é sem guruzice, e isso vai aproximando, né? Tu acaba dando ouvidos. Ele era dessa forma, né? Eu olhava para ele como se ele fosse um irmão mais velho, não olhava para ele como se ele fosse um mestre, um guru, um iluminado, alguma coisa do gênero. E logo depois que eu conheci ele, passou alguns meses assim, eu acabei conhecendo um outro sujeito que me contratou para fazer um vídeo para ele, né? Na época eu trabalhava com edição de vídeo, quando eu estava viajando, foi assim que eu me banquei na estrada. E esse sujeito, ele perguntou para mim assim, cara, posso ir na tua casa aí para poder te entregar o material dos vídeos? Eu falei assim, pode. Ele chegou lá na minha casa com uns dreadlocks, assim, tipo cheio de tatuagem. Eu falei assim, pô, esse cara que é empresário, já, cheio de julgamento ainda. A gente sentou para conversar, ele começou a me falar da festa que ele organizava, que era a maior festa de Réveillon, uma das maiores festas de Réveillon da costa da Austrália. Então você imagina, era um faturamento assim, era uma grana enorme, né? E quando eu vi ele falando disso, era uma festa numa ilha para 2.500 pessoas, eu falei assim, pô, esse cara sabe do que tá falando, ele é um empresário, ele é um cara bem sucedido, ele não é uma pessoa qualquer. Vou escutar o que ele tem para dizer. Ele começou a falar sobre negócio, né, sobre como ele fazia para botar esse tanto de gente dentro do evento dele. E eu falei assim, cara, que gênio, esse cara realmente sabe do que tá falando. E em algum momento a gente começou a entrar nesse papo da expansão da consciência, da espiritualidade e tal, que era um papo que eu não tinha. Eu já estava morando fora do país tinha mais ou menos um ano, e eu não era uma conversa que fazia parte do meu dia a dia. Nas minhas aulas com esse professor de mídia, eventualmente a gente tocava nesse assunto, mas não era uma constante. E esse cara, ele começou a entrar numa espiral de falar sobre tudo isso, e eu ficava assim, meu Deus, deixa eu te escutar. E olha, eu sou uma pessoa que fala, eu gosto muito de falar. Na presença dele, quando ele começava a falar, eu só fazia assim, ó, e escutava, só absorvia. E ele estava numa caminhada já de busca, né, de compreensão de si mesmo, de leitura, de estudos, de práticas rituais, medicinas e tudo isso já tinha algum tempo. Então foi um momento ali de encontro com alguém que estava 2, 3 anos na minha frente na caminhada, que também falava a mesma língua que eu, também estava no mesmo nível de eloquência, de conversa, sabe, de amizade, de broderagem, de camaradagem que eu, e ele conseguiu me aproximar muito e me abrir para o conhecimento. Nesse dia que eu conheci ele, eu tive um dia incrível. A gente passou uma tarde inteira tendo uma puta trocação de ideia e depois ele me levou Cara, ele me mostrou um mundo paralelo nesse dia. Ele me levou para uma capoeira que tinha lá na Austrália, que eu nem sabia que tinha capoeira. Foi a primeira vez que eu joguei capoeira na vida. Hoje eu adoro, mas essa foi a primeira vez que eu joguei capoeira na vida. Eu fui com ele nessa roda e tinha um grupo de brasileiros que trocavam essas ideias sobre consciência. Eu falei assim, gente, esse cara vive uma realidade paralela. Ele tem uma tribo, ele tem uma comunidade dele que eu não sabia nem que existia. E eu já morava 1 ano como imigrante, conhecendo vários brasileiros dentro desse país. Eu achei aquilo tudo muito curioso, né? Massa. De noite, depois a gente foi para um forró, teve uma noite muito legal, assim. No dia seguinte, quando eu acordei, eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa e eu tô perdendo. Tipo, tem pessoas que estão por aí, que estão buscando determinados assuntos, que estão estudando coisas que eu não estou estudando.
O meu professor, que tem uma vida incrível, um professor de mídia, pô, era um cara que trabalhava 3 vezes na semana, sabe? Dava aula de mídia ali para os alunos também, um cara brasileiro, morando fora, pô, você tem uma vida estável, que é difícil, sabe? É difícil você ir para outro país, você ter uma vida, sabe, estável, sem ficar ralando igual um maluco. Ele tava com uma vida massa, tinha uma filhinha, tava casado, já tinha um visto dele de morar lá na Austrália, surfava todo dia, sabe? Vida sossegada, vida sossegada. E eu olhar para ele, ele tava falando sobre esses assuntos de expansão da consciência, de espiritualidade, de intuição e tudo isso, de uma determinada forma mais filosófica. E esse outro sujeito que eu conheci agora, que era um puta empresário, tava falando as mesmas coisas, e esses caras não se conheciam. Como é que... O que tá acontecendo, sabe? Acordei com esse sentimento. Isso foi dia 16 de setembro de 2015. Minto, desculpa, foi dia 15 de setembro de 2015. Por quê? Nesse dia, eu acordei mais ou menos umas 8 horas da manhã e eu fui de 9 da manhã até o dia seguinte, até as 3 e tanto do dia seguinte, sem comer. Essa foi a primeira vez que eu fiz um jejum totalmente inconsciente, porque eu estava tão imerso em pesquisa, em busca, em entender, em fazer perguntas. E hoje eu falo, o Google, ele é um oráculo. Se você souber fazer as perguntas, você vai encontrar todas as respostas. Só que você tem que saber fazer as perguntas certas, buscar nas fontes certas, falar em outros idiomas, né? Buscar esse conhecimento. E nesse dia eu entrei no modo pesquisador. Comecei a pesquisar um monte de coisa, e documentário, e livro, e vídeo, e artigo científico, e tudo que eu pudesse encontrar no meio do caminho. E conforme o tempo foi passando, alguns conhecimentos que eu fui tendo acesso sobre o que é o ego, sobre a percepção de uma realidade que é sutil, sobre a ilusão da materialidade, né, dos átomos e tudo mais, física e tudo, entender tudo isso, foi começando a virar uma chavinha dentro da minha cabeça, né, que estava muito resistente a não querer me abrir para esse tipo de conhecimento. Chegou um determinado momento, lá para umas 3 e tanta da manhã, que eu assisti um vídeo de um cosmologista. Cosmologistas são um pesquisador, um cara que estuda matematicamente a expansão do universo, um cara totalmente cético, na verdade, chamado Sean Carroll. E nesse vídeo, ele está lá discutindo sobre como a ciência é um ponto importantíssimo no desenvolvimento da nossa sociedade e tal. E em determinado momento, ele fala a seguinte frase: no final das contas, nós somos todos feitos de átomos. Nós somos todos feitos de células, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos. Quando ele falou isso, eu estava sentado no sofá com esse notebook aqui, que eu tinha acabado de comprar na época, em cima do meu colo, e eu senti uma sensação muito estranha no meio da minha coluna. Eu senti um formigamento subindo pelo meio da minha coluna. Eu não sabia, hoje em dia, talvez você já tenha esse conhecimento também, eu não sabia que energia Kundalini existia, chakras e tudo mais, não era coisa que eu estudava. Mas eu senti isso acontecer dentro de mim. E eu tive um nervoso, eu pensei que tinha um bicho no meu sofá. Eu levantei assustado assim, peguei o notebook, levantei, olhei para trás, não tinha nada no meu sofá. E eu sentei e eu fiquei catatônico, uns 5 a 10 minutos. Assim, sabe, no vazio, no silêncio na minha mente. Parecia que, nesse momento, tudo que eu já tive acesso na minha vida sobre o sincretismo religioso brasileiro, né, sobre entender que existem vidas passadas, enfim, que existe uma força maior, todo esse sincretismo religioso que faz parte da nossa cultura, e tudo que eu estudei na minha vida de ciência, das formações que eu fiz, do meu mestrado, sabe, eu tive aula de física aplicada no mestrado, tudo isso estava fazendo assim, ó, estava encaixando, estava fazendo a mesma língua, e eu conseguia entender a relação entre esses assuntos. Aquilo ali, pela primeira vez na minha vida, estava fazendo sentido. De entender que sim, tudo é feito de átomo, eu sou feito dessa mesma coisa, tudo é feito de moléculas e prótons e nêutrons e partes mais indivisíveis e indivisíveis e menores e menores e menores e menores, como eu falei até na primeira aula também. Então tudo aquilo que é grosseiro é feito de algo sutil. Eu tive a sensação de me conectar com esse espaço. E nesse momento de silêncio absoluto que eu senti na minha mente, a vontade que deu foi de ligar para minha mãe. Eu estava morando fora do país já tinha 1 ano e eu tinha falado com a minha mãe por telefone umas 3 vezes. A gente se falava muito por WhatsApp, mas se ligar mesmo não se ligava tanto. E eu mandei mensagem para ela, por isso que eu sei o dia, 16 de setembro de 2015, 3 e pouca da manhã, que também é um horário bem auspicioso, né? Você que tá aí de vez em quando acorda 3 e tanta da manhã, você sabe que tem uma energia diferente nesse horário. Brahma Muhurta, o nome desse horário, Brahma Muhurta. A minha mãe até estranhou e perguntou, tá tudo bem, meu filho? Você nunca me liga? O que você quer falar comigo? Aí eu falei assim, não, mãe, tá tudo bem, mas eu tô acessando alguns conhecimentos novos aqui, eu tô sentindo que eu preciso conversar com você, preciso conversar com alguém, sabe? Que entenda um pouquinho disso. E como eu falei, a minha mãe não era uma pessoa religiosa, mas ela tinha uma certa curiosidade com algumas coisas.
E aí, quando eu liguei para ela, eu falei para ela, mãe, olha só, comecei a estudar uns assuntos novos aqui, comecei a me abrir para um conhecimento novo e parece que essas coisas aí que você gosta de acreditar aí, de cristal, de vidas passadas, de kardecismo, essas coisas aí todas que você já pesquisou na tua vida, você tem esses livros aí que você não lê mais, faz algum sentido, sabe? Eu sinto que isso tem algum fundamento de verdade. Eu tinha 27 anos nessa época e ela falou para mim assim, meu filho, para todo mundo chega esse momento algum dia e eu fico feliz de ter chegado para você. Galera, quando ela falou isso pra mim, a única coisa que eu consegui fazer foi chorar de maneira catártica. Me dá vontade agora, até lembro, de acessar um estado assim de amor muito profundo, de sentir ali hoje eu olho pra trás e eu sinto assim, foi meu primeiro contato com a verdade. Contato com a verdade, sabe? A verdade que une todos nós aqui, que é contemplar do que somos feitos. E quando ela falou isso, ela começou a discorrer sobre o período dela, de ter engravidado de mim, que ela engravidou de mim quando ela tinha 39 anos, já tinha tido 2 filhos, eu tinha 2 irmãos de 15 e 17, foi uma decisão difícil para ela, botar mais um filho no mundo, já estava 5 anos tomando remédio, enfim, 1 milhão de complicações para eu nascer. E ela começou a contar essa história e parecia que eu estava em transe, escutando ela falar e chorava, e chorava, e chorava, liberando espaço dentro de mim. Liberando espaço dentro de mim para eu começar uma caminhada de sabedoria. Foi nessa noite, 16 de setembro de 2015, 3 e tanta da manhã, que eu comecei o meu processo de busca espiritual, de entender que eu não sei tudo, de entender que tem muita coisa aí que eu gostaria de entender e que isso me ajuda a viver uma vida mais fluida. Isso me ajuda a confiar mais na vida, viver em fluidez, sabe? Entregar um pouquinho mais. A gente vai falar sobre isso hoje. Construir um estado de ser que é leve, que é alegre, que reclama menos, sofre menos, reclama menos, portanto sofre menos, sabe? Que olha menos para as coisas ruins, olha mais para as coisas boas. E isso começou a mudar muitos aspectos do meu ser. Aí eu comecei o processo de cura, né? Porque no momento que a gente percebe também da nossa ignorância e aí começa a buscar entender os nossos traumas, por que a gente age de determinada forma, os conhecimentos que eu não tive acesso e que são importantes para eu honrar, sobre ter compaixão, sobre ter paciência, sobre, enfim, lidar com as pessoas e com os seres e com a vida e comigo mesmo, principalmente, de uma maneira que seja mais harmônica, mais amorosa, começou esse processo. Isso é uma cura que a gente tem que fazer na nossa vida, até o fim dos dias. Mas foi nesse dia que eu comecei essa minha busca, e especialmente por práticas. Eu não conseguia me relacionar com mestres, eu não conseguia botar ninguém em pedestal de achar que existe uma verdade absoluta. Em algum lugar dentro de mim eu falava assim, existem vários caminhos, eu posso escolher um caminho que se conecte mais comigo, mas eu quero entender um pouquinho de todos eles antes de eu escolher. Hoje eu me ancoro bastante no taoísmo, na filosofia oriental, no hinduísmo, no budismo, nessas 3 filosofias ali que bebem da mesma fonte, vêm do mesmo lugar ali do Vedanta praticamente, né? E do taoísmo também, que tem seus 5.000 anos. Eu bebo muito dessas fontes, mas os conhecimentos que eu aplico na minha vida, eu busco as práticas, porque as práticas estão em todas as filosofias. Tem formas de meditação no judaísmo, nos sufi, que é o ramo esotérico, o ramo místico da religião muçulmana. Existem práticas em povos tradicionais, existem diversos ritos e rituais e meditações e formas de dança, várias práticas que fazem a gente sentir. E esse é o caminho de conhecimento que eu escolhi trilhar, porque quando você sente, você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Eu posso chegar aqui para você e falar um monte de coisa por A mais B, que existe o corpo tal, o corpo tal, o corpo tal. Se você não sentir isso, como é que você vai ter certeza? Sabe? O meu objetivo aqui com vocês, né, ao longo desses dias e também dentro da escola, é poder te dar a oportunidade de você sentir coisas e ter pessoas com quem você divide aquele mesmo espaço, pessoas que estão sentindo a mesma coisa que você, para você não achar maluco, você não se achar maluco, né, que nem eu me achava. Sabe? Como eu falei, essa história que eu acabei de contar para vocês demorou mais de 3, 4 anos para eu conseguir falar dela abertamente na internet, que eu vivia de internet. Mas conforme eu fui encontrando outras pessoas na minha viagem, essas pessoas foram gravitando até mim, foram entrando na minha vida, eu fui vendo que eu não estava sozinho. Hoje tem muito mais, né? Hoje em dia está cada vez mais a gente falando de espiritualidade, né? Vocês aqui são milhares aqui acompanhando esse conteúdo, mas, estamos falando aí de 2014, 2015, 2016, eu me sentia muito sozinho.
eu me sentia muito sozinho. E o movimento que eu estou fazendo na minha vida hoje, né, a partir daqui da Escola do Fluxo, é de criar a minha tribo. Minha não, que a tribo não pertence a mim, mas a nossa comunidade. Uma tribo, não é nem um movimento, não tem dono, né? Nosso não é uma coisa, é um movimento que todo mundo participa, todo mundo fala. Uma coisa que é importantíssima para mim dentro da escola, e vocês vão ver amanhã, não posso falar, vai vir surpresa no final do vídeo aí, para você acompanhar até o final e ver o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa muito importante que acontece dentro da escola é eu botar todo mundo para falar. Ah, mas eu tenho vergonha. Não importa. A fala é uma prática integrativa. Quando você tem um processo psicológico, né, uma cognição, alguma coisa passando pela sua cabeça, você precisa externalizar isso, colocar em palavras, é muito difícil, né? Você acha que não é difícil para mim estar aqui também? Sabe, articulando tudo isso e falando para duas câmeras ao mesmo tempo e tal. É difícil botar as coisas em palavras. Mas esse exercício, ele consegue botar a gente num outro estado de vulnerabilidade, de confiança, né? De entrega, de entender que existe outra pessoa também que precisa escutar isso que você tem para dizer, de se doar. E eu acho que isso são pilares fundamentais para uma sociedade equânime, para uma sociedade feliz, para um mundo que eu desejo viver. Não sei você, eu espero que sim. E de todas as práticas, todas as técnicas que eu já tive acesso até hoje na minha vida, eu acredito que a mais eficaz até hoje foi a respiração. Dentro do contexto de vida que a gente vive hoje, né, que a gente, enfim, tem acesso a conhecimento à distância, né, pelo computador, que a gente faz pesquisas pela internet, que a gente faz manutenção de relacionamento através de aplicativos, sabe? Você tá lá vendo a vida dos seus amigos ali pelo Instagram, aí você puxa a conversa com eles, isso é uma manutenção de relacionamento. Dentro dessa forma que a gente vive hoje, que é muito líquida e muito, às vezes, distante, existe uma forma de a gente se unir quando a gente acessa o mesmo lugar, respirando. Olha que coisa mágica, né? Você não precisa passar 10 dias meditando no topo da montanha ou fazendo qualquer coisa do gênero, que nem todo mundo vai ter oportunidade de fazer. Nem todo mundo vai ter oportunidade de separar um momento da sua vida para ir ficar em retiro lá, austero, vivendo com monges e tal. Eu tenho o desejo de fazer isso ainda não sei se eu vou conseguir nessa vida, mas nem todo mundo vai poder. Você aí que tem família, tem trabalho, que tem uma empresa, você talvez não vai conseguir fazer todo esse rolê pelo mundo ou ir passar tempo com tribos indígenas e tudo mais para você ter a sua experiência de autoconhecimento, a sua experiência de mergulho interno. Então eu estou aqui como um facilitador dessa técnica também, que tem me ajudado tanto e que descobrir dela, tive acesso a ela, não só viajando pelo mundo, onde eu vi outras pessoas, outros facilitadores conduzindo isso, que já é um movimento que já está crescendo bastante, sendo regulamentado fora do país, mas também nas minhas experiências místicas. nas minhas experiências com as medicinas ancestrais, nas minhas meditações, de eu entender o poder que a respiração tem para fazer essa máquina aqui que é perfeita. Essa máquina é perfeita, ela faz de tudo para te manter vivo, para te manter em estado ótimo. A gente que está bagunçando o rolê. Dentro da minha experiência com essas medicinas, com essa caminhada de sabedoria, ter tido a oportunidade de ter um diálogo ali com essa consciência superior, com esse estado expandido mesmo, e essa força, né, que você sente, que é uma força superior a você, superior à sua compreensão, chegar para mim e falar assim: ajuda outras pessoas a chegarem até esse mesmo lugar sem elas precisarem tomar nada. Só respirando, só utilizando do corpo. E aí eu me lembrar, caramba, existem essas técnicas lá fora, nossa, eu vou aprender esse negócio. E eu ia fazer uma formação que custa $7.000 com o pessoal da Alchemy of Breath, fica lá na Itália, mas tem centros em Bali, tem centros em outros lugares do mundo, para poder trazer isso em português aqui para o Brasil, porque tem pouquíssima gente ainda falando sobre essas técnicas maravilhosas de expansão da consciência, de compreensão de você mesmo, de cura da nossa psique, somente respirando. Para simplificar para você aqui de maneira prática, que é a forma como eu gosto de entender dessas coisas todas, até mesmo as coisas mais místicas, para você entender o porquê que a respiração leva a gente até esse estado tão profundo, tão expandido, funciona assim, ó, de maneira bem simples. O seu sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico. O central é a sua coluna vertebral e o seu encéfalo, né, o seu cérebro. E o periférico são todas as terminações nervosas que espalham-se pelo seu corpo. O periférico, que corresponde a todas as terminações nervosas do seu corpo, ele funciona de duas formas. Primeiro é recebendo sinais internos, né, dentro do seu corpo, tudo que está acontecendo, e também do meio de fora, né, troca com a pele, temperatura e tudo isso, e se comunicando com o seu cérebro, e também do seu cérebro para o resto do corpo, né, te dando a possibilidade de mover, sentir e tudo isso. O sistema nervoso periférico funciona dessa forma. Então o que ele faz? Ele capta informações internas do seu corpo e externas e comunica ao seu cérebro
para falar para o seu cérebro como é que você deve reagir a determinadas situações. Ou então, o que o seu cérebro tem que fazer para liberar, para ativar determinadas partes do seu corpo para que você possa responder às situações. Então, existe uma inteligência aí que está além das suas escolhas, né? Simplesmente é uma compreensão do meio à sua volta e das sensações do seu corpo e transformando isso em sinapses, transformando isso em informações para dentro do seu cérebro, que vai então responder e fazer o teu corpo então funcionar de uma determinada forma. E esse sistema nervoso periférico ainda se divide em duas categorias: o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é o que ativa o seu modo de luta ou fuga, então quer dizer, libera adrenalina, noradrenalina, cortisol, expande suas pupilas, contrai os seus músculos, te deixa pronto para lutar contra uma besta, contra uma fera, contra um perigo, um estímulo de resposta ao estresse. Ou então meter o pé e fugir de qualquer ameaça. O problema mora que, no mundo que a gente vive hoje, com muito estresse, estresses ilusórios da nossa mente, né? Pessoa que não me respondeu no WhatsApp, ou o patrão que está me ameaçando de mandar embora, ou coisa desse tipo, a gente está o tempo todo, por não saber dormir direito, por não saber se alimentar direito, por não saber respirar direito, nós estamos o tempo todo ativando esse modo de ser, esse nosso sistema nervoso para nos manter num estado de luta ou fuga, de estresse, de estresse, de estresse. E isso vai consumindo o nosso corpo, vai consumindo a nossa saúde. Por quê? O outro modo, que é o parasimpático, o outro sistema nervoso, que é o parasimpático, o nome já diz, é para parar o simpático. Então, ele serve como um amortecedor do seu corpo, para ele parar todas essas trocas, todos esses estímulos de contração, de medo, de fuga e te botar num estado de relaxamento e digestão. Quando a gente faz uma prática intensa e prolongada de respiração, a gente está ativando o nosso sistema nervoso simpático, que nos coloca num estado de estresse, coloca o nosso corpo num estado de contração, de luta, de fuga e tal, num estado intenso, até inclusive até de agitação mental. Só que, durante isso tudo controlado, durante esse processo a gente vai lá agitando o corpo, sabe, aquecendo, fazendo tudo isso se movimentar, liberar um monte de cortisol, de adrenalina, um monte de coisa dentro do corpo e depois a gente entra no estado de relaxamento profundo. A respiração ela é conduzida para um estado muito profundo, muito lento, com músicas incríveis assim que conduzem a sua experiência, que eu faço uma curadoria ali, DJ do Astral, faço ali uma curadoria bem específica para poder te conduzir nessa experiência. E aí, através desse trabalho, você entra em estado de êxtase. O seu corpo, seu sistema nervoso parasimpático, libera todos os neurotransmissores como serotonina, dopamina, ocitocina, entre vários outros, que servem para anular os efeitos do cortisol, do estresse, da adrenalina, noradrenalina no seu corpo e te botar então num estado de relaxamento profundo, num estado de relaxamento e digestão, como diz o nome do sistema nervoso parasimpático também. Nesse processo, a gente libera doses cavalares dos hormônios relacionados ao nosso prazer e à nossa felicidade, fazendo com que a gente realmente sinta se dissolver e acessar lugares muito profundos dentro da gente. É uma experiência mística que a gente pode ter junto. E o mágico é que essa técnica não serve apenas para a gente ter essa experiência cósmica, né, de dissolução, de reconexão com o todo, né, de se sentir parte da vida e tudo mais, e para obter as nossas verdades, se conectar com a intuição, tudo isso. Não serve apenas para isso. Também ajuda ao combate ao estresse, à ansiedade, à depressão, aos transtornos de raiva, a problemas de saúde, a qualidade da sua respiração, a profundidade da sua respiração, o seu sistema imunológico. Cara, ajuda com uma pancada de coisas relacionadas à sua saúde, promove o bem-estar. Quanto melhor você respirar, quanto mais profundo você respirar, quanto mais você tiver consciência de como trabalhar todos os seus músculos, abdômen, musculatura intercostal, né, os músculos intercostais, esternocleidomastoide, todos os músculos que estão envolvidos na sua respiração, quanto mais consciência você desenvolve de como fazer isso, melhor se torna as suas trocas gasosas, melhor você nutre o seu corpo físico. Ana Maia Coxa, lembra de ontem? De ontem não, 2 dias atrás. Melhor você nutre o seu corpo físico e os seus corpos sutis, porque a respiração é o canal que conecta todos esses 4 corpos. Mas de onde vem essa técnica? Quem foi que inventou isso? Bom, os yogis já há séculos, né, na verdade milênios, já tem diversas práticas de pranayama, né? Prana significa energia vital, lembra lá, prana maya kosha, significa energia vital, que é a troca que a gente faz através do ar que entra no nosso corpo. E yama significa manejo, controle. Então, já há muito tempo atrás existem várias técnicas de respiração diferentes que servem para ativar os nossos corpos. Só que
Na década de 60, o paizão, assim, nem os pais, né, que foram algumas pessoas que trouxeram, né, esse conhecimento como um método terapêutico, um método de a gente poder conduzir outras pessoas até um estado alterado de consciência e ter resultados benéficos dessa experiência, inevitavelmente, foi um psiquiatra e pesquisador tcheco chamado Stanislav Grof, que na década de 60, ali, onde ainda era liberado a utilização de substâncias, né, o LSD, a cannabis, né, tudo isso era legal no mundo, né, não existia criminalização dessas substâncias. Ele era um pesquisador que explorava os estados expandidos de consciência com seus pacientes, né, através de técnicas terapêuticas mesmo, e utilização, administração de doses ali de LSD para entender como que ele poderia levar a pessoa até um estado mais expandido e dentro desse estado ele promover ali a cura, a reflexão e o insight, onde a pessoa depois, quando voltava para a experiência normal, para um estado de ser normal, da experiência normal, voltava para um estado de ser normal, ela já voltava com clareza melhor de como que ela poderia operar na vida. Ele trabalhou por muitos anos com essa substância e conforme ele ia administrando isso aos pacientes, ele percebia que eles atingiam níveis de respiração, oscilações de respiração específicas. Ao longo do tempo, estudando, tomando as notas dele, ele acabou desenvolvendo a respiração holotrópica, né, que é a grande mãe de todas as outras respirações de breathwork, né, todas as outras técnicas de breathwork. Também teve um outro cara, o Leonard Orr, que é o autor, né, o criador da respiração renascimento, que é uma técnica muito similar. Similar no sentido de utiliza da respiração para atingir um estado de consciência expandido. Agora, o que acontece ali, se você expira mais concentrado, se você inspira mais, se tem música, se não tem música, se o paciente está ali, se o terapeuta está ali junto com você te falando o ritmo para respirar, ou se você simplesmente está escutando a música e se guiando sozinho, isso tudo vai variar de técnica para técnica. Hoje no mundo existem mais de 50 métodos diferentes de breathwork, né? A método que eu conduzo, que eu aprendi com meus mestres lá da Itália, que é a Alchemy of Breath, a gente desenvolve a respiração alquímica, né? Uma respiração de transmutação daquilo que é grosseiro para aquilo que é sutil. Então existe pequenas semelhanças aí com a respiração holotrópica, com a respiração renascimento, mas existe um método próprio ali que foi desenvolvido pelo Anthony Abgamo, que é o meu mestre, né, nesse assunto, e que é extremamente curativo, extremamente poderoso para levar as pessoas de maneira segura, mesmo à distância, mesmo conduzido pela internet, até um estado alterado e poder receber ali, na verdade, receber sugestões. Na verdade, o próprio contato com a verdade já é curativo por si só, sabe? Como eu falei na primeira aula, quando a gente atinge Anandamaya Kosha, quando a gente atinge o corpo causal, o corpo de luz mesmo, quando a gente entra em contato com esse lugar, só isso, por si só, já faz com que a gente se torne isso. E é a partir desse lugar que a gente tem todos os nossos insights profundos de compreender por que eu trato a minha família daquele determinado jeito, por que eu não tenho coragem de, sabe, mudar a minha vida nesse sentido aqui, ou de empreender, de criar o meu negócio, de dar os passos que eu preciso dar na minha vida. Porque, como eu venho falando para vocês, né, provavelmente vocês já foram entupidos aí de métodos de como fazer as coisas, né? Só falta fazer. Por que você não faz, né? Tem alguma coisa que está travando a gente, como eu falei também na minha própria história. Eu tinha várias travas, várias questões pessoais que eu não sabia por que eu procrastinava, por que eu não caminhava naquela direção de estar aqui agora para vocês, falando para 2 câmeras, dando um workshop ao vivo para milhares de pessoas. O que me impedia de estar aqui nesse lugar? Que crenças e descrenças que haviam de mim, sobre o mundo. Que modo de pensar, que modo deturpado de perceber a realidade que estava dentro de mim e que me impedia de ser grande, me impedia de crescer, me impedia de contribuir. Acima de tudo, me impedia de contribuir com a vida e com outros seres humanos. Eu comecei a dissolver todas essas travas, essas inseguranças dentro de mim quando eu acessava esses estados de consciência expandida, quando eu dava esses mergulhos. Um insight que veio muito forte na minha época, no ano passado, né, quando eu tive um mergulho assim, que eu falei assim, cara, é isso aqui que está me impedindo. Foi a compreensão de que dentro de mim existia alguma coisa que tinha medo de tirar o espaço do irmão mais velho. Eu sempre olhei para meus irmãos mais velhos com muita admiração, profissional, bem-sucedidos, tudo que eles representavam para mim ao longo da minha vida, e eu não querer crescer, não querer ser grande, por medo de ocupar esse espaço, sabe? Tirar ele dentro do sistema familiar, ele desse lugar de provedor, né, de cuidador, do homem da família, coisa do tipo. E aí que eu tive que dar um mergulho dentro do meu subconsciente para eu entender isso. Vocês acham que era algo consciente? Que era assim, não vou empreender não vou falar com muita gente, não vou trabalhar mais, servir mais, porque eu vou acabar tirando meu irmão do lugar dele ali, de bem-sucedido e tudo mais dentro da família. É óbvio que isso não era algo consciente, não era algo que passava pela minha cabeça. Eu simplesmente não agia naquela direção sem entender o porquê. No dia que eu tive essa grande realização, que eu tive esse grande insight,
Eu tive realmente assim uma mudança muito brusca, uma coisa até a forma como eu lido com meu irmão começou a mudar profundamente. E aí eu comecei a ter mais responsabilidade, na verdade, querer ter mais responsabilidade, querer trabalhar mais, querer me doar mais. E hoje até contribuir financeiramente na minha família com muita alegria, sabe? E nem por isso tirar o lugar do meu irmão de ser irmão mais velho. E isso foi muito bonito pra mim, foi curativo pra mim, pessoalmente. Agora pensa aí você, que lugares aí que você não prospera na sua vida, seja financeiramente, ou nas relações amorosas, né, nos relacionamentos mesmo afetivos, ou com a sua família, ou de lidar com seus filhos, ou de lidar com seus amigos. Que lugares que você não está conseguindo progredir, que você se sabota e você nem tem consciência que você está se sabotando. Existem coisas muito profundas que a gente precisa investigar na psique humana, na sua cabeça. Existem coisas que estão te travando de caminhar. E a gente precisa entender esse lugar. Como é que a gente faz? Trabalhando, mergulhando, investigando, meditando, buscando práticas, fazendo rituais, fazendo respiração, fazendo alguma coisa. Você precisa procurar alguma coisa para você se compreender enquanto ser humano de maneira integral e então poder alavancar a sua vida na direção daquilo que você deseja. E eu sei que sozinho é difícil pra caramba, cara. Eu também passei muito tempo aí nadando na praia, de 2014 pra cá, já que eu trabalho sozinho, e demorou pra eu ter esses entendimentos, pra eu conseguir ter uma técnica e um grupo, na verdade, porque conforme eu tava fazendo o meu curso de formação de facilitador de breathwork, eu tinha um grupo, toda semana eu fazia respiração com as pessoas pra eu poder me treinar, pra eu poder conduzir outras pessoas, durante 8 meses. Então foi respiração pra caramba aí ao longo do processo. E depois eu comecei a conduzir uma galera. Essa egrégora que eu fui formando começou a se tornar a minha tribo, com quem eu estava ali para dividir esse mesmo espaço de comunhão, de reconexão com aquilo que é importante. Porque muitas vezes a gente não tem com quem falar sobre isso. Você está aí cogitando, né, a possibilidade, mas talvez você não faça terapia, você não tenha um psicólogo, você não tenha um psicanalista, não tenha um amigo assim que seja muito próximo mesmo, que você se abra de verdade, que você possa ali falar dos seus medos, falar dos seus bloqueios, falar das suas relações familiares, falar daquilo que você não tem coragem de falar, sabe? Só que quando a gente está num espaço onde outras pessoas sentem a mesma coisa que a gente sente, você naturalmente sente à vontade, sabe? Esse movimentar de emoções que a gente sente num lugar de consciência expandida, você sai dali com muita vontade de partilhar. Na verdade, é a primeira coisa que você quer fazer. E eu, como facilitador, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu falo assim, cara, a fala é um processo integrativo. Você precisa tirar da cabeça e botar em palavras, como eu já falei. E a escola do fluxo tem esse nome escola, não porque eu sou professor, não, mas porque a gente precisa repensar a forma como a gente aprende e a forma como a gente ensina, a forma como a gente troca conhecimento. Eu quero forçar esse nome aí, escola, para que a gente possa estar num ambiente que se chama escola, mas que tem uma forma totalmente diferente de aprendizado, tem uma forma totalmente diferente de troca, que é uma forma tribal, é uma forma onde todo mundo é igual, todo mundo tem o potencial de falar, todo mundo deve falar, todo mundo é importante, todo mundo tem um papel ali dentro daquela comunidade. Cara, pra mim é uma honra, uma boa. Eu tô muito feliz, eu tô organizando agora. Acabou de acontecer a nossa imersão, né? Que é o salto que aconteceu recentemente. E nessa imersão, as pessoas têm se prontificado a organizar a logística de van, a fazer não sei o quê, a organizar as pessoas, a ligar pros outros. Eu falei assim, cara, que coisa incrível, né? Tipo, eu tô aqui, eles estão pagando para vir comigo nessa experiência e todo mundo quer estar junto, co-criando esse ambiente, cara. Isso pra mim é muito mágico poder estar num lugar desse. Quando eu tenho as minhas meditações, né, as práticas que acontecem dentro da escola também, seja o clube do livro, que a gente tem lá dentro também, seja as meditações guiadas semanais que acontecem também, enfim, todas as outras práticas, as pessoas se prontificam a colaborar da forma como elas podem, elas se sentem importantes, se sentem parte da parada. E numa boa, como empresário, facilitador e educador, cara, eu me sinto assim honrado de estar co-criando realmente um espaço de troca entre seres humanos dessa forma. Talvez você tenha chegado até mim pelos meus vídeos no YouTube, ou pela jornada de 21 dias de meditação, pelo Instagram, por indicação de amigo. Eu não sei como é que você chegou até aqui. E lá, dentro desses eventos, dentro desse episódio, seja um vídeo, seja a jornada de meditação, eu estou ocupando um espaço. Ali eu sou um passador de conhecimento, ali eu sou um facilitador de meditação, estou te guiando numa experiência. Quando eu estou fazendo breathwork com alguém, eu estou guiando você numa experiência. Só que dentro da escola, nas trocas, não tem esse lugar de guruzice, de idolatria. E não cria essa relação comigo. Eu já falei isso milhares de vezes nos vídeos. Cara, eu sou um cara igual a você. Eu sou uma pessoa que também está trilhando uma caminhada de sabedoria. E o que eu estou construindo aqui, na verdade, é um espaço de troca,
um espaço onde tem uma comunidade, onde todos nós possamos ter as mesmas experiências juntos e trocar isso juntos, sabe? Porque para mim isso é muito importante também. Eu sei que para você também é, porque se transformou a mim e diversos membros dessa minha tribo, com certeza vai te transformar também. Dentro desse lugar, eu não sou o professor, eu não sou o guru. E sabe por que eu não quero ocupar esse lugar? Porque eu não me conecto com isso. Pra mim, eu não consigo, sabe? Tá ali, eu tô ali, sim, esse aqui é o cara que detém todas as sabedorias, todas as verdades. Cara, eu não me conecto com isso. Eu entendo que ele é a pessoa, com quer que seja que eu estudo com muitas pessoas, ele é mais um humano, com várias dificuldades, com vários dilemas, que ali naquele momento ele está ocupando um lugar, ele está ocupando um espaço de facilitador, de transmissor de conhecimento, mas ele tem suas questões também. Talvez ele tenha dificuldade de relacionamento, talvez ele tenha dificuldade de relação com os filhos, talvez ele tenha dificuldade de acordar cedo. Eu não sei qual a dificuldade que ele tem, mas ele tem coisas para lidar também. E tá tudo bem, faz parte da jornada humana. Então eu não quero, em momento algum, criar uma idealização de quem essa pessoa é, sabe? Porque eu acredito até que isso me distancia dele. Eu quero criar uma igualdade entre essa pessoa e eu. Porque isso me faz me aproximar. E eu acho que essa é a nova forma de ensino. Essa é a nova forma da gente se conectar com outros seres humanos, sabe? A escola tem esse nome porque talvez a sua escola e a minha deveria ter sido assim. E não foi. A gente passou uma vida inteira, uma sociedade inteira, sendo moldado num lugar que era de separação, né? Do professor tá lá em cima de um palanque, né? Separado de você, acima de você, falando alto. Dependendo da idade que você foi, você tomou até pancada aí de professor, apanhou com régua e tudo mais. Se você frequentou colégio de freira, também isso também acontece. Enfim, sendo moldado ali no lugar de separação e de competitividade entre as pessoas, entre você. E cara, não é assim que a gente progride enquanto sociedade, não é assim que a gente progride enquanto seres tribais que nós somos originalmente. E que em algum momento da história, quando houve a colonização europeia, né, todo esse movimento dos europeus chegarem até as Américas, isso começou a ficar distorcido, né? Começou a corromper toda a forma harmoniosa que os povos que aqui jaziam, já viviam e que não souberam integrar, né? Aprender com esses caras que tinham tanto a ensinar. Então a minha visão mais genuína é que esse ambiente que eu estou dando o nome de escola se torne referência como forma educacional, forma como adultos devem aprender, sabe? Eu não tenho adolescentes ainda dentro como membros, né, dessa nossa comunidade, talvez em algum momento eles entrem, também eles façam parte, mas adultos esqueceram que ainda aprendem, esqueceram que ainda crescem e que precisam estar em comunidade, sabe? A gente está sempre se isolando. Pô, você mora num prédio, você não sabe quem é o seu vizinho, você não se comunica com as pessoas, você não sabe quem vive em cima, quem vive embaixo. A gente vive em tribos verticais que não se comunicam. Isso é muito louco. E não é isso que eu desejo. Eu acredito que não é esse a forma como a gente deve se relacionar enquanto ser humano, enquanto primata, que é o que nós somos, e existe uma nova forma de se relacionar, que é amorosa, que é vulnerável, que confia no próximo, que está aberta a escutar, que compreende que existe um lugar, que possui um lugar de fala, que pode falar, que deve partilhar, porque no momento que partilha, o outro aprende também, independente do que quer que seja que você queira partilhar. No momento que você sente genuinamente a vontade de falar e você fala, eu já falei isso em vários vídeos no YouTube, se você me acompanha por lá, você está dando espaço para a criação ser expressa através de você. E isso precisa ser honrado, isso precisa ser cultivado. A timidez não levou ninguém a lugar nenhum. Então, assim, cultive essa autoconfiança, que isso é importantíssimo para o seu desenvolvimento humano. E não só para o seu desenvolvimento, mas para o meu também. Porque quando você fala aquilo que quer sair de você, você está contribuindo para o meu mundo também, para o nosso mundo, está repleto da beleza que você tem a partilhar, seja pela palavra, seja pela arte, seja pela música, seja lá o que você faz. Mas isso é muito importante ser cultivado, que você não tenha vergonha, que você queira realmente contribuir, dar para o mundo o que você tem para dar. E é isso que eu quero cultivar em todos os membros da Escola do Fluxo. E para você poder entender e sentir tudo isso que está sendo criado lá de cá, poder realmente ter o sentimento de como é estar lá de cá, amanhã eu convidei alguns membros, né, da nossa tribo da Escola do Fluxo para a gente poder fazer uma prática aberta de como são os nossos encontros, né? Uma prática de breathwork, onde todos nós respiramos juntos, eu conduzo a experiência completa. Na verdade, amanhã eu vou fazer uma experiência um pouquinho mais curta para não ficar também um mergulho super complexo, super longo. Então, amanhã você vai ter a oportunidade de participar conosco de uma sessão de breathwork aberta daí de casa. Eu com os alunos, eu com os membros, nós estaremos fazendo tudo isso pelo Zoom e vocês vão poder acompanhar e praticar de casa também. Eu vou te mandar algumas instruções por e-mail, pelo Telegram também, para você seguir e para também entender as restrições, pessoas grávidas, pessoas tomando remédio de tarja preta, enfim, tem algumas restrições, acompanhe isso. Se você tiver em algum desses critérios, por favor, não participe para você não ter nenhum risco de saúde, ok?
e vem amanhã que você vai ter uma experiência linda conosco e se sentir parte dentro desse espaço para você entender o que acontece lá de cá. Não só entender, mas sentir, que é o mais importante. Atingir esse estado sutil dentro do seu corpo, de conexão com a intuição, de conexão com esse estado profundo de sabedoria e querer trazer isso um pouco mais para a sua vida. Márcio, vai ser um prazer poder dividir isso com você. Mas hoje que você está aqui, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa aula de hoje. O que você aprendeu, o que você absorveu, o que te trouxe de reflexão. Comenta aqui embaixo para a gente poder gerar uma discussão legal. Então, ó, fica ligado no seu e-mail, por favor. Olha lá no Telegram, me acompanha aí hoje e amanhã nas redes sociais lá. Vá lá na última foto que eu postei lá, bota lá a hashtag confia no fluxo. Confie no fluxo, vem aqui amanhã porque você não chegou nesse lugar aqui à toa, nesse convite aqui à toa. É óbvio que Deus não joga dados com o universo, palavras de Einstein, então tá na hora de você ter uma experiência dessa. E tá aqui, convite aberto, gratuito, para você poder participar dessa experiência e dividir desse espaço de sabedoria interna com todos nós. Vejo você amanhã, um abração. Iu!